Olá, eu sou Paloca e eu estou aqui finalmente para vos falar das leituras do mês de junho de 2025. Sim, estou muito atrasada, sim, agora é que a coisa está a voltar ao normal, estou em casa, como podem ver, as aulas começaram na sexta-feira, por isso agora é que estou, assim, a começar aos poucos a entrar no ritmo e por isso venho-vos agora falar das leituras do mês de junho, depois tenho que falar das leituras do mês de julho, depois das leituras do mês de agosto. Ai, tenho tanta coisa para gravar atrasada, sim, tenho, e isto tem sido um bocado caótico e complicado, mas finalmente estou aqui para vos falar das leituras do mês de junho. Vou tentar ser rápida porque está uma semana do demo, outra vez aqui nesta terra, está um calor horrível, outra vez, e eu aqui na escola a levar com o calor, aqui em casa a levar com o calor, e podia estar na praia e não, estou aqui, mas não me vou lamorear mais, por isso vou-vos então falar um bocadinho das leituras do mês de junho. Vou então falar das leituras do mês de junho, daquilo que eu li em junho. Li 9 livros, li 2 livros em papel, li 4 e-books, ouvi 3 audiobooks, no total li 3.294 páginas e acho que não me enganei, porque já é a terceira vez que estou a tentar gravar esta parte. Sim, acho que não me enganei, houve leituras de 3, 4 e 5 estrelas, acho que foi assim, mas também agora vou falar então das leituras, por isso sem mais demoras vou-vos então falar daquilo que eu li no mês de junho de 2025. Vou começar então pelas leituras de 3 estrelas, sim, eu bem me parecia que havia leituras de 3 estrelas. Com 3 estrelas, um audiobook Atmosphere. Eu estava com muita curiosidade com este livro e não sabia muito bem por onde é que a coisa ia andar, se ia andar nas 4, 5 estrelas, se ia andar nas 3, pronto, ficou nas 3. Porquê? Temos aqui um livro que fala de espaço, que fala de missões espaciais e que fala de mulheres em missões espaciais. Eu estava muito curiosa, porque já tinha visto um documentário sobre as mulheres que tinham ido para a NASA, e então estava mesmo muito curiosa com esta história e estava a achar que ia ser uma história interessantíssima para mim, apesar de ser assim um romance, de ser cor-de-rosa, de ser aquilo tudo bonitinho, com muito amor e tudo de cor-de-rosa, achava que até ia gostar mais do que aquilo que gostei. Gostei da parte das mulheres astronautas, sim, é uma parte que me entusiasma e eu não sou propriamente daquelas pessoas hiper mega fãs do espaço, mas sim gosto das missões espaciais e gosto dos astronautas, dos cosmonautas. Também já visitei o Museu dos Cosmonautas em Moscovo e por isso eu gostava de visitar o da NASA. Já vi documentários sobre isto, acho muito interessante também a parte do Challenger, que me lembro perfeitamente do desastre. E achei muito interessante aquele documentário das mulheres na NASA. O problema aqui da história é assim, temos uma mulher que foi para a NASA, para as missões espaciais, não sei o quê, depois há para ali assim uma missão que não corre tão bem, mas a parte que mais me chateou disto foi mesmo a parte cor-de-rosa, que foi demasiado cor-de-rosa e eu acho que não trouxe nada de interessante para a história é essa que estava a ser muito interessante só com a parte das mulheres astronautas e por isso ficou-se pelas 3 estrelas. Outro livro de 3 estrelas que eu também achava que não ia ser 3 estrelas foi um e-book, Lobos, da Tânia Ganho. Eu estava muito curiosa com este livro, estava com muitas expectativas. Tinha gostado do Apneia e estava com expectativas. Não eram expectativas muito altas, e ainda bem que não eram muito altas, porque assim não fiquei tão desiludida, mas estava à espera que fosse um livro diferente. Temos aqui 3 personagens, e temos uma adolescente e temos uma antropóloga, acho, isto já foi há tanto tempo, e um ermita, pode ser, alguém que está completamente isolado do mundo, e depois é tentar perceber como é que estas 3 personagens encaixam umas com as outras. A história não me conquistou muito, a parte como estas 3 personagens encaixavam umas com as outras também não me conquistou a 100%, não consegui sentir grande empatia por nenhuma das personagens. Gosto da escrita, a Tânia Ganho escreve muito bem, gosto da escrita, mas a parte da história não passou para este lado, não consegui tirar daqui nada de muito interessante. Já nem me lembro da maior parte daquilo que aconteceu no livro, porque já foi há tanto tempo. Estou a gravar, passado tanto tempo, acontece isto, portanto eu já nem me lembro da história. Portanto, ainda bem que só lhe dei 3 estrelas, eu não lhe dei 4 porque não me lembro de nada quase. E realmente não senti grande empatia e tenho grande pena que uma autora portuguesa se tenha ficado pelas 3 estrelas, mas realmente quando estava a ler o livro, e isso sei perfeitamente que foi isso que eu senti, não senti grande empatia, não senti grande ligação com a história, não percebi muito bem a escolha daquelas personagens e não me fez muito sentido aquela história, não sei, não foi uma história que ficasse comigo, não me conquistou e por isso só lhe dei 3 estrelas. Com 4 estrelas, um livro em espanhol, La Muerte Ajena.
um livro da América Latina, já não me lembro se é Argentina, não quero estar aqui a dizer o país certo porque já não me lembro, já foi há tanto tempo, mas gostei muito da história. Não foi uma história que me tivesse cativado para as 5 estrelas, mas gostei da história. Temos aqui uma mulher que cai de um prédio e temos aqui uma jornalista que vai investigar esta história. E depois temos por aqui, mais para a frente, uma parte da história em que vai haver aqui uma ligação entre estas duas personagens. Não quero adiantar muito mais sobre isto. Gostei da história, gostei da maneira como a história estava contada, gostei logo deste princípio impactante, não é? Uma mulher que cai de um prédio, o que é que ela estava a fazer naquele prédio, porque é que caiu, será suicídio, será que alguém a assassinou, portanto, gostei muito desta história, gostei desta investigação também por trás e gostei depois de perceber a relação que havia entre estas duas personagens, que aparentemente não tinham relação nenhuma, e depois aos poucos vamos percebendo e vamos vendo que a história vai mudando e vamos vendo outras perspectivas diferentes desta mesma história. Como vos disse antes, não me cativou para as 5 estrelas, mas foi uma história muito interessante. Gostei mesmo muito de ler este livro. Quando vi que este livro tinha saído, vi a sinopse e fiquei mesmo muito curiosa com a história, e ainda bem que a história conseguiu estar de acordo com as minhas expectativas e que não foi assim uma desilusão gigante e que eu não pensei assim, mas porque é que eu também tenho que dar 3 estrelas a esta história? Não, ainda bem que lhe dei 4, não chegou às 5 não, mas foi uma história que eu achei muito interessante, bem escrita. É sempre bom de vez em quando a ler livros em espanhol, porque ultimamente parece que leio mais em inglês e em português e parece que deixo o espanhol um bocado mais de lado, então também foi bom voltar a ler um livro em espanhol e gostei muito desta história, apesar de não me ter arrebatado para as 5 estrelas, gostei muito desta La Muerte Ajena. Outro livrinho de 4 estrelas que eu pensei que pudesse chegar às 5, um livro de um autor português, já não sei se o livro venceu o prémio Leia, eu acho que sim, mas já estou toda baralhada e agora também não tenho aqui o livro que li em e-book, Pés de Barro. Gostei do livro. O livro conta-nos a história da Ponte 25 de Abril e da construção da Ponte 25 de Abril. E eu gostei muito dessa parte histórica, da parte de termos aqui uma personagem que fazia parte da construção da ponte, gostei muito dessa parte. E depois estava a gostar muito do livro e da forma como o livro estava escrito. O que aconteceu foi que quando cheguei ao fim, aquele fim não me fez sentido nenhum. Aconteceu-me o mesmo com o Morro da Pena Ventosa e acho que não me estou a enganar no título. Aconteceu-me exatamente o mesmo. Esse era passado no Porto e eu gostei imenso da história e depois quando chega ao fim parece que o escritor, o autor, quis que isto tivesse assim um fim diferente, um fim estranho. Parece que não sabem como é que hão de acabar. Isto é aquilo que eu achei quando li os livros, não quer dizer que tenha sido isto que aconteceu aos autores, mas parece que não sabem como é que hão de acabar os livros e então acabam com os livros assim de uma forma um bocado estranha, um bocado distópica. Eu gosto muito de distopias, mas gosto de distopias quando sei que vou ler uma distopia. Não gosto de distopias quando estou à espera de uma coisa e aquilo se transforma numa distopia com um final um bocado estranho e que eu acho que até é um bocado ridículo para o resto da história, que acho que não faz muito sentido no resto da história. Então eu gostei muito da história, gostei muito das personagens, gostei muito da forma como estava contada, gostei muito desta parte histórica da construção da Ponte 25 de Abril, na altura Ponte Salazar, também ainda não tinha nome, entretanto depois Ponte Salazar e agora Ponte 25 de Abril. Mas aquele fim não me fez sentido nenhum. Sou sincera, já no Morro da Pena Ventosa achei o mesmo, aqui achei o mesmo, achei aquilo totalmente despropositado. Se já leram o livro, digam-me aqui nos comentários o que é que acharam, se gostaram do fim. Eu não gostei, gosto de saber que vou ler uma distopia, gosto de ir para uma distopia quando sei que é uma distopia, quando não é uma distopia eu não acho muita piada que do nada assim, agora não sei como é que vou acabar o livro, lhe ponham assim um fim estranho e foi por isso que desci das 5 para as 4 estrelas, porque aquele fim a mim não me conquistou nada. Achei que era injusto estar-lhe a dar 3 estrelas e por isso dei-lhe 4, mas realmente não podia ser um livro de 5 estrelas. Mais um livro de 4 estrelas, desta vez um audiobook, She Says She's My Daughter. E o que é que eu tenho a dizer sobre esta história? Gostei. Portanto, houve uma criança que desapareceu e passado 14 anos, acho eu, aparece uma rapariga a dizer que é aquela criança que desapareceu. E a mãe, desde o princípio, ela diz que é a minha filha, mas eu não estou totalmente convencida. Gostei da história, achei a história interessante. Quando pensava que a história ia por um caminho e que já sabia tudo, não é? Aquela coisa de, isto com o título e tal, já estou a perceber para onde é que isto vai. Aquilo deu ali uma reviravolta. E não foi exatamente pelo caminho que eu achei que ia. Gostei dessa parte sim. Houve ali uma partezita ali que não me convenceu tanto e por isso é que não foi para as 5 estrelas e foi para as 4. Eu tenho sempre um problema aqui com estes thrillers e com estes livros assim, com estas histórias, porque eu depois já me começo a cansar um bocado porque as histórias acabam por ser todas um bocado parecidas. Aqui não foi esse o caso, mas foi o caso de haver aqui uma parte que eu achei
que não me convencia tanto, que se calhar na vida real aquilo não podia ser assim, e por isso desci também das 5 estrelas para as 4, mas sim, foi uma boa história, sim, gostei de ouvir este audiobook, sim, teve um certo entretenimento, e especialmente aquela parte em que me enganou, daquela reviravolta que eu achava que ia ser de uma maneira e foi de outra, sim, essa parte achei interessante. Depois a outra parte acabou por estragar aqui um bocadinho a parte final, mas sim, foi um bom audiobook de 4 estrelas. Mais um livro de 4 estrelas, desta vez em papel, Les Âmes Grises de Philippe Claudel. Pensava que ia ser um livro de 5 estrelas, como foram os outros que eu li do Philippe Claudel, desta vez não. Mas temos aqui uma história interessante passada durante a Primeira Guerra Mundial, se não me engano, de uma criança que aparece morta. Temos aqui uma investigação, temos aqui personagens e depois temos aqui o tentar perceber porque é que se chama Almas Cinzentas, porque nem tudo é branco, nem tudo é preto, e às vezes nem tudo é bom, nem tudo é mau, e temos por aqui esta investigação sim, que é importante, mas temos especialmente a caracterização destas personagens, tentar perceber o que é que vai na cabeça destas personagens, porque é que estas personagens agem da maneira que estão a agir, e eu acho que sim, que isto foi passado em 1900 e qualquer coisa, pode ser. Eu agora já estou toda baralhada com tudo, porque vocês imaginem, eu li isto há tanto tempo, mas acho que sim, que isto foi na altura da Primeira Guerra Mundial, e sim, 1917. Gostei da história, gostei da caracterização das personagens, não foi uma história que me tivesse arrebatado tanto como as outras que li do Philippe Claudel, não teve assim se calhar umas personagens tão marcantes, mas sim gostei desta parte do nem tudo é branco, nem tudo é preto, há por aqui um cinzento no meio, e às vezes uma pessoa que parece muito má, se calhar tem atitudes que não são, que são boazinha, de pessoa boazinha, não é? E depois as outras que são muito boazinhas também se calhar às vezes têm aqui umas atitudes se calhar más e mais negras, e por isso sim, compreendi porque é que se chamava Les Âmes Grises, percebi tudo, a caracterização destas personagens sim, mas se calhar também não houve tanta empatia com estas personagens como houve com os outros 2 livros que eu li do Philippe Claudel, e por isso acabei por só lhe dar 4 estrelas, são gordas, são consistentes sim, mas com grande pena minha não chegou às 5 estrelas. Vou falar agora das leituras de 5 estrelas. O primeiro livro de que vos vou falar foi um e-book, Tito and the Rise and Fall of Yugoslavia. Estava muito curiosa com este livro. Não me estava a sair a palavra. Estava muito curiosa com este livro, especialmente depois de ter visitado a Eslovénia, a Croácia, a Bósnia e o Montenegro. Estava muito curiosa com esta figura deste ditador da antiga Jugoslávia, de como é que esta Jugoslávia se tinha unido, porque quando lá estive percebi que havia grandes diferenças entre os 4 países que visitei, percebi que havia diferenças abismais entre os países, e ainda hoje se nota essas diferenças, mas na altura também já existiam essas diferenças, especialmente, por exemplo, na Bósnia, onde nós temos os bosniacs, que são muçulmanos, temos os sérvios, que são ortodoxos, e os croatas, que são católicos, acho que não me enganei a dizer isto tudo, portanto logo aí é um país com grandes diferenças, porque tem 3 povos completamente diferentes, com religiões completamente diferentes, e os próprios países em si são completamente diferentes, portanto gostei muito de ler este livro de não ficção, tentar perceber um bocadinho mais como é que era o Tito, como é que funcionou esta união, como é que esta união se manteve até à morte do Tito e depois uns anitos mais tarde, depois da morte do Tito, mas depois como é que aquilo se desmembrou, porque depois não havendo Tito, a solução era mesmo desmembrar aquele país, aquela união de países, aquela federação, eu não sei bem, acho que era uma federação, portanto, separar aqueles países todos e voltarem todos à origem que tinham antigamente, portanto, de estarem separados, apesar de eles terem pertencido também a outros impérios, mas aquela união foi muito estranha, até para os próprios habitantes também era estranha, como é que se conseguia unir países que não tinham nada a ver uns com os outros. Portanto, gostei muito deste livro, não fosse ele um livro de não ficção, não fosse ele um livro também que abarcasse o período do século XX, que eu gosto muito, e por isso gostei muito de ler este livro. Era um livro que eu queria muito ler, visitei em abril, portanto li o livro em junho, está bem, está ótimo, já passaram uns mesitos sim, mas continuo-me a lembrar de algumas partes, continuo a gostar desta parte de ter compreendido melhor porque é que houve aquela união que foi estratégica, não é? Que foi estratégica, quer dizer, como é que aquele ditador pega naqueles países, como é que consegue manter durante tantos anos aqueles países unidos, e depois também perceber que o final tinha que ser outra vez a separação daqueles países, que foi aquilo que aconteceu, e porque é que aconteceu, como é que aconteceu, infelizmente depois com episódios muito sangrentos, já depois da morte do Tito, com um episódio muito sangrento, que me lembro perfeitamente da Guerra dos Balcãs, apesar de Balcãs ser uma zona que abrange mais países do que aqueles da Jugoslávia,
mas lembro-me da guerra, lembro-me da destruição de Sarajevo, especialmente a Bósnia, sofreu muito com a guerra dos Balcãs, e tentar perceber um bocado porque é que houve esta guerra, como é que esta guerra começou, porque é que foi assim desta forma, porque é que foi tão sangrenta na Bósnia. Portanto, também perceber, não é? O sangrenta na Bósnia tem a ver também com esta parte anterior da Bósnia, com esta divisão que há na Bósnia de povos, de culturas, de religiões. Por isso foi uma leitura muito interessante de 5 estrelas que eu fiz no mês de junho. Mais um livro que tinha que ser de 5 estrelas, porque se da primeira vez que o li foi de 5 estrelas, esta releitura tinha que ser de 5 estrelas. Estou-vos a falar de El Diário de Anne Frank. Anne Frank, todos nós sabemos, quis ler em junho o Diário de Anne Frank. Porquê? Porque Anne Frank nasceu no dia 12 de junho de 1929, se não me engano, mas Anne Frank tinha nascido em junho e, portanto, eu quis reler neste caso, o Diário em junho. Já tinha feito a leitura em português, portanto a tradução para português, agora fiz da tradução para espanhol. Porquê? Porque comprei esta edição, que já vos mostrei, esta edição lindíssima, que ainda tem aqui isto que eu odeio, e vou aproveitar para tirar agora que estou a gravar o vídeo, porque é um momento editado, para vos mostrar como a capa é giríssima. Portanto, da Maria Essa, temos aqui esta adaptação, portanto temos aqui o texto traduzido para espanhol, integral, da obra, e temos estas ilustrações maravilhosas da Maria Essa. E eu queria muito reler, neste caso, o Diário de Anne Frank, e achei que era uma excelente oportunidade de voltar ao mundo de Anne Frank, até porque se celebram os 80 anos da morte de Anne Frank, os 80 anos do final da Segunda Guerra Mundial, e o mês de junho era o mês do nascimento, do aniversário da Anne Frank, e portanto achei que fazia todo o sentido reler este livro, porque o livro é delicioso, porque é uma história que marca, porque foi das primeiras leituras, se calhar, que eu fiz sobre a Segunda Guerra Mundial, e a partir daí quis sempre ler mais e mais e mais e mais, e porque esta edição é simplesmente lindíssima, e eu achei que o Diário de Anne Frank merecia uma edição assim, merecia umas ilustrações assim. Acho que também disse isto quando gravei o book haul e falei deste livro, que se calhar qualquer dia compro o Diário de Anne Frank em inglês, quem sabe, já tenho em português, já tenho em espanhol, se calhar comprei em inglês. Ele foi escrito em neerlandês, portanto, neerlandês eu não leio, não domino, não percebo, portanto, se calhar qualquer dia comprei em inglês, se vir alguma edição em inglês do Diário de Anne Frank, me pisco o olho, porque não? Porque não me importa nada de ter o mesmo livro em idiomas diferentes e com capas diferentes, e este então que é maravilhoso. E depois cada paginazinha tem ali o pormenorzinho ali em cima e tudo. Aqui termina o Diário de Anne. E acho que valeu muito a pena esta compra, valeu muito a pena esta leitura. E adorei fazer esta releitura, adorei voltar ao mundo de Anne Frank, adorei voltar ao mundo de Anne Frank no mês do aniversário da Anne Frank. Com esta leitura maravilhosa, com este livro ilustrado para Maria Essa, com esta mestria que tem a Maria Essa a fazer estes desenhos que são lindíssimos, e por isso foi uma excelente releitura que tinha que ser de 5 estrelas. Para terminar as leituras de 5 estrelas, ouvi um audiobook da Nancy Mind, 12 Warnings from History. Acho que é assim que se chama o audiobook. Então temos aqui a mente dos nazis, temos aqui 12 avisos que a história nos foi dando acerca dos nazis e daquilo que eles poderiam fazer, e o livro é parte deste pressuposto, portanto, que os nazis nos avisaram daquilo que iam fazer e que se calhar as outras pessoas não estavam muito atentas. E está mesmo na altura de terminar quase este vídeo, porque já estou a ouvir muitos barulhos na rua, espero que isto não perturbe. Então, temos aqui um livro da não ficção, temos aqui um livro sobre a mente dos nazis, sobre os avisos que a história nos foi dando acerca dos nazis e da forma como eles iam governar o mundo, iam subjugar tudo à sua volta, e por isso foi mais um livro relacionado com a Segunda Guerra Mundial, mais um livro da não ficção. Vocês sabem que eu adoro esta temática, vocês sabem que tudo o que é de não ficção sobre a Segunda Guerra Mundial me pisca o olho, tirando coisas do Pacífico. Sim, vamos sempre parar ao Pacífico, mas depois disso falarei noutras leituras de outros meses. Mas voltando atrás, sim, gostei muito de ouvir este audiobook. Sim, foi mais um livro interessante para a minha coleção de livros de não ficção sobre a Segunda Guerra Mundial. Sim, gostei muito de ficar a conhecer um bocadinho mais desta mente dos nazis, de perceber tudo aquilo que eles nos foram mostrando ao longo da história, e que se calhar naquela altura fecharam os olhos, não perceberam, não quiseram perceber, não perceberam para onde é que as coisas iam. Infelizmente
Hoje em dia vamos vendo também muitos sinais de coisas muito preocupantes no mundo, não vou estar aqui a nomear nem a dizer que é este, aquele ou outro, mas sim, não estamos muito longe daquilo que fez Adolf Hitler. Temos por aí muitas fake news, muitas mentiras, muitas coisas manipuladas, manipulação da opinião pública. Temos por aí coisas que querem passar cá para fora que não são reais e temos por aí pessoas a querer dominar o mundo, portanto não estamos muito longe daquilo que aconteceu com os nazis, não estamos, infelizmente, a história é cíclica, a história repete-se. Espero que não se repita da mesma forma, mas sim, foi muito interessante ouvir este audiobook, foi muito interessante ficar a conhecer um bocadinho mais daquilo que os nazis pensavam e da forma também como eles se desculpavam de ok, eu fiz isto, mas não é isto que eu acredito, ou fiz porque me mandaram, ou fiz porque a vida é assim, porque quem manda diz que é assim e eu faço e faço cegamente e não quero saber porquê. Portanto, tudo isto mexe comigo, tudo aquilo que está relacionado com os nazis mexe comigo, com a Segunda Guerra Mundial mexe comigo, portanto, cada vez que há um livro de não ficção que me pisca assim o olho, seja em formato de papel, seja em e-book ou seja em audiobook, eu vou logo a correr e estou logo cheia de vontade de ler, de ouvir, e foi isso que aconteceu e por isso foi um excelente audiobook de 5 estrelas. E foram estes os livrinhos que eu li em junho de 2025, não me queria alongar, mas sim, acho que me alonguei, não estou bem a olhar para o tempo, mas acho que me alonguei. Ai, sim, está calor, sim, vou terminar agora, não vou adiantar mais nada sobre estas leituras, espero em breve trazer as leituras do mês de julho e do mês de agosto. Digam-me nos comentários se já leram algum dos livros, se têm curiosidade em ler algum deles, digam-me tudo aqui na caixa de comentários. E não havendo mais nada para vos contar hoje sobre as leituras do mês de junho, eu vou-me despedir, um grande beijinho e até ao próximo vídeo, tchau!